Relaxa, mãe, a casa é grande mesmo. E você precisa de companhia. Minha filha Patrícia disse rindo quando protestei que ela estava invadindo minha casa recém-comprada com 20 pessoas no meu aniversário. Eu, que durante 15 anos gastei mais de R$ 850 mil sustentando meus 3 filhos adultos, que paguei faculdades, carros, apartamentos e mesadas mensais de R$ 8.500, não tinha nem o direito de decidir quem entra na minha própria casa. Mas respirei fundo e sorri, porque havia algo que minha querida filha não sabia sobre o patrimônio da vovó coitada. Meu nome é Célia Maria Santos. Tenho 67 anos e durante muito tempo acreditei que ser mãe significava dar tudo por seus filhos. Literalmente tudo. Viúva há 8 anos, continuei sendo o banco particular de Patrícia, Roberto e Marcelo, meus 3 filhos adultos que pareciam ter esquecido o significado da palavra independência. Vocês querem saber o que significa dar tudo? Vou contar com números exatos. Nos últimos 15 anos, gastei R$ 280 mil em faculdades particulares. Patrícia fez Direito, Roberto Administração, Marcelo Engenharia. Todos formados, todos empregados, mas aparentemente incapazes de pagar suas próprias contas. Carros? R$ 150 mil distribuídos entre eles. O primeiro carro da Patrícia, um Corolla 2018, R$ 65 mil à vista. O Roberto queria um Civic, mais R$ 55 mil. O Marcelo, não podia ficar para trás, ganhou um Compass de R$ 75 mil. Mãe, é para o trabalho, eles sempre justificavam. Trabalho que, aparentemente, não rendia o suficiente para as prestações. Mas o pior foram os apartamentos. Financiei 2 imóveis, um para Patrícia e seu marido Diego, R$ 220 mil, e outro para Roberto e a esposa Amanda, R$ 200 mil. São nossos primeiros lares, mãe. Você sabe como é difícil começar a vida, me convenceram. Eu, que havia começado a minha vida com meu falecido esposo José dividindo um quarto em pensão, achei que estava dando aos meus filhos oportunidades que eu não tive. E as mesadas? Ah, as mesadas nunca pararam. Mesmo depois de formados, casados, empregados, eu ainda enviava R$ 2.500 por mês para cada um. Para ajudar com as despesas da casa, mãe. Somem-se a isso os empréstimos emergenciais que se tornaram rotina. R$ 5 mil aqui para uma viagem, R$ 8 mil ali para um móvel novo, R$ 12 mil para uma oportunidade de negócio que nunca dava certo. Minha conta corrente era um rio que fluía sempre em uma direção, da minha carteira para os bolsos deles. Em um mês típico, eu gastava R$ 8.500 só com meus filhos adultos, R$ 7.500 em mesadas e mais R$ 1.000 em emergências diversas. E como era tratada em troca dessa generosidade? Como um móvel da casa, útil quando precisavam, invisível quando não serviam. Mãe, vamos passar o domingo aí, Patrícia anunciava por telefone, nunca perguntava. Chegava com Diego e os 2 filhos pequenos, João de 6 anos e Maria de 4. As crianças corriam pela casa, mexiam em tudo, deixavam brinquedos espalhados. O Diego sentava no meu sofá, ligava a minha televisão no máximo e assistia futebol enquanto eu preparava almoço para 6 pessoas. Vó, estou com fome! O João chorava. Vó, quero sorvete! A Maria reclamava. Eu corria para a cozinha enquanto Patrícia navegava no celular e Diego gritava com o juiz do jogo. Às 5 da tarde, ia embora, deixando a casa destruída e eu exausta. Roberto não era diferente. Mãe, preciso deixar o Miguel com você hoje. A Amanda tem curso e eu tenho reunião. Miguel, de 8 anos, chegava sujo, com fome, sem ter feito a lição de casa. Eu dava banho, preparava comida, ajudava com os deveres. Roberto voltava às 10 da noite. Valeu, mãe. O Miguel já jantou? Ótimo, vamos embora. Nem um obrigada, nem um beijo de boa noite. O Marcelo, solteiro, mas igualmente interessado, aparecia sempre que precisava de alguma coisa. Mãe, você pode guardar umas caixas no seu quarto de despejo? É só por um tempo. Mãe, você pode buscar meu carro na oficina? Estou ocupado hoje.
Mãe, você tem R$ 3.000 emprestados? Prometo devolver mês que vem. O mês que vem nunca chegava. Eu me sentia como uma funcionária não remunerada. Não, pior, uma funcionária que pagava para trabalhar. Fazia faxina depois das visitas deles, cuidava de netos mal educados, emprestava dinheiro que nunca voltava e ainda ouvia reclamações. Mãe, sua comida tá sem sal. Diego reclamava do almoço que eu havia preparado com carinho. Mãe, você podia ter comprado refrigerante, as crianças gostam. Patrícia emendava. Mãe, esse sofá tá desconfortável, você não pensa em trocar? Amanda sugeria enquanto eu pagava as contas da casa dela. Mas o que mais doía eram os comentários que eu ouvia quando eles pensavam que eu não estava prestando atenção. Uma tarde, Patrícia estava no telefone com uma amiga enquanto eu lavava a louça do almoço que eu havia preparado. Tô aqui na casa da minha mãe. Coitada, não tem mais nada para fazer mesmo, né? Fica aí sozinha o dia todo. Pelo menos quando a gente vem, ela se distrai um pouco. Coitada, não tem mais nada para fazer. Como se cuidar deles não fosse trabalho, como se a minha generosidade fosse tédio, como se o meu amor fosse desocupação. Engoli as lágrimas e continuei lavando os pratos sujos por pessoas que me viam como coitada. Roberto era mais direto na crueldade. Mãe, a senhora precisa sair mais de casa, está ficando muito parada. Por que não faz uma academia? Seria bom para a senhora. Ele dizia isso enquanto eu dobrava as roupas do Miguel, que havia trazido para eu lavar, porque a máquina de casa estava quebrada. Mentira que descobri depois. A verdade é que eu havia me tornado refém da minha própria bondade. Cada sim que eu dava, cada real que eu emprestava, cada favor que eu fazia, era uma corrente invisível que me prendia ao papel de mãe disponível 24 horas. Eles haviam aprendido que eu era uma fonte inesgotável de recursos e paciência. Nunca precisavam planejar, nunca precisavam economizar, nunca precisavam se preocupar. Afinal, a vovozinha Célia estava sempre lá para resolver qualquer problema. E eu estava desaparecendo. Aos 67 anos, eu não tinha mais identidade própria. Era só a mãe da Patrícia, a sogra da Amanda, a avó do João. Meus sonhos, meus desejos, minha vontade, tudo havia sido engolido pelas necessidades infinitas dos meus filhos adultos. Até que chegou o dia em que eu decidi recuperar um pedacinho da minha vida. Meu nome é Célia Maria Santos. Tenho 67 anos e durante muito tempo acreditei que ser mãe significava dar tudo por seus filhos. Literalmente tudo. Viúva há 8 anos, continuei sendo o banco particular de Patrícia, Roberto e Marcelo, meus 3 filhos adultos que pareciam ter esquecido o significado da palavra independência. Vocês querem saber o que significa dar tudo? Vou contar com números exatos. Nos últimos 15 anos, gastei R$ 280 mil em faculdades particulares. Patrícia fez Direito, Roberto Administração, Marcelo Engenharia. Todos formados, todos empregados, mas aparentemente incapazes de pagar suas próprias contas. Carros? R$ 150 mil distribuídos entre eles. O primeiro carro da Patrícia, um Corolla 2018, R$ 65 mil à vista. O Roberto queria um Civic, mais R$ 55 mil. O Marcelo, não podia ficar para trás, ganhou um Compass de R$ 75 mil. Mãe, é para o trabalho, eles sempre justificavam. Trabalho que, aparentemente, não rendia o suficiente para as prestações. Mas o pior foram os apartamentos. Financiei 2 imóveis, um para Patrícia e seu marido Diego, R$ 220 mil, e outro para Roberto e a esposa Amanda, R$ 200 mil. São nossos primeiros lares, mãe. Você sabe como é difícil começar a vida, me convenceram. Eu, que havia começado a minha vida com meu falecido esposo José dividindo um quarto em pensão, achei que estava dando aos meus filhos oportunidades que eu não tive. E as mesadas? As mesadas nunca pararam. Mesmo depois de formados, casados, empregados, eu ainda enviava R$ 2.500 por mês para cada um. Para ajudar com as despesas da casa, mãe. Somem-se a isso os empréstimos emergenciais que se tornaram rotina.
R$ 5.000 aqui para uma viagem, R$ 8.000 ali para um móvel novo, R$ 12.000 para uma oportunidade de negócio que nunca dava certo. Minha conta corrente era um rio que fluía sempre em uma direção, da minha carteira para os bolsos deles. Em um mês típico, eu gastava R$ 8.500 só com meus filhos adultos, R$ 7.500 em mesadas e mais R$ 1.000 em emergências diversas. E como era tratada em troca dessa generosidade? Como um móvel da casa, útil quando precisavam, invisível quando não serviam. "Mãe, vamos passar o domingo aí", Patrícia anunciava por telefone. Nunca perguntava. Chegava com Diego e os 2 filhos pequenos, João de 6 anos e Maria de 4. As crianças corriam pela casa, mexiam em tudo, deixavam brinquedos espalhados. O Diego sentava no meu sofá, ligava a minha televisão no máximo e assistia futebol enquanto eu preparava almoço para 6 pessoas. "Vó, estou com fome", o João chorava. "Vó, quero sorvete", a Maria reclamava. Eu corria para a cozinha enquanto Patrícia navegava no celular e Diego gritava com o juiz do jogo. Às 5 da tarde, ia embora, deixando a casa destruída e eu exausta. Roberto não era diferente. "Mãe, preciso deixar o Miguel com você hoje. A Amanda tem curso e eu tenho reunião." Miguel, de 8 anos, chegava sujo, com fome, sem ter feito a lição de casa. Eu dava banho, preparava comida, ajudava com os deveres. Roberto voltava às 10 da noite. "Valeu, mãe. O Miguel já jantou? Ótimo, vamos embora." Nem um obrigada, nem um beijo de boa noite. O Marcelo, solteiro, mas igualmente interessado, aparecia sempre que precisava de alguma coisa. "Mãe, você pode guardar umas caixas no seu quarto de despejo? É só por um tempo." "Mãe, você pode buscar meu carro na oficina? Estou ocupado hoje." "Mãe, você tem R$ 3.000 emprestados? Prometo devolver mês que vem." O mês que vem nunca chegava. Eu me sentia como uma funcionária não remunerada. Não, pior, uma funcionária que pagava para trabalhar. Fazia faxina depois das visitas deles, cuidava de netos mal educados, emprestava dinheiro que nunca voltava e ainda ouvia reclamações. "Mãe, sua comida está sem sal." Diego reclamava do almoço que eu havia preparado com carinho. "Mãe, você podia ter comprado refrigerante, as crianças gostam." Patrícia emendava. "Mãe, esse sofá está desconfortável, você não pensa em trocar?" Amanda sugeria enquanto eu pagava as contas da casa dela. Mas o que mais doía eram os comentários que eu ouvia quando eles pensavam que eu não estava prestando atenção. Uma tarde, Patrícia estava no telefone com uma amiga enquanto eu lavava a louça do almoço que eu havia preparado. Tô aqui na casa da minha mãe. Coitada, não tem mais nada para fazer mesmo, né? Fica aí sozinha o dia todo. Pelo menos quando a gente vem, ela se distrai um pouco." Coitada, não tem mais nada para fazer. Como se cuidar deles não fosse trabalho, como se a minha generosidade fosse tédio, como se o meu amor fosse desocupação. Engoli as lágrimas e continuei lavando os pratos sujos por pessoas que me viam como coitada. Roberto era mais direto na crueldade. "Mãe, a senhora precisa sair mais de casa, está ficando muito parada. Por que não faz uma academia? Seria bom para a senhora." Ele dizia isso enquanto eu dobrava as roupas do Miguel, que havia trazido para eu lavar, porque a máquina de casa estava quebrada. Mentira que descobri depois. A verdade é que eu havia me tornado refém da minha própria bondade. Cada sim que eu dava, cada real que eu emprestava, cada favor que eu fazia, era uma corrente invisível que me prendia ao papel de mãe disponível 24 horas. Eles haviam aprendido que eu era uma fonte inesgotável de recursos e paciência. Nunca precisavam planejar, nunca precisavam economizar, nunca precisavam se preocupar. Afinal, a vovozinha Célia estava sempre lá para resolver qualquer problema. E eu estava desaparecendo. Aos 67 anos, eu não tinha mais identidade própria. Era só a mãe da Patrícia, a sogra da Amanda, a avó do João. Meus sonhos, meus desejos, minha vontade, tudo havia sido engolido pelas necessidades infinitas dos meus filhos adultos. Até que chegou o dia em que eu decidi recuperar um pedacinho da minha vida. Naquela noite, depois que os 20 convidados indesejados finalmente foram embora da minha casa de campo,
deixando copos espalhados, banheiro sujo e resto de comida no quintal que eu havia acabado de comprar, e eu me sentei sozinha na varanda e decidi fazer algo que não fazia há anos: pensar na minha situação real. Não a situação que meus filhos imaginavam, a situação real. Fui até o quarto que escolhi como meu, abri a mala que havia trazido e retirei uma pasta de documentos que sempre carregava comigo. Era hora de fazer as contas. Primeiro, respirei fundo e organizei mentalmente o que eu sabia que possuía, mas que meus filhos não sabiam ou fingiam não saber. A casa onde eu morava em São Paulo estava quitada há 3 anos. Valor de mercado atual? R$380 mil. Os R$185 mil da casa de campo saíram da poupança que eles conheciam, mas eu tinha outras aplicações. Abri meu laptop e acessei minha conta no banco. Aplicação em CDB, R$320 mil. Conta poupança, agora com R$5 mil restantes, R$5 mil. Conta corrente, R$12 mil. Mas isso não era tudo. Há 3 anos, quando meu irmão faleceu, herdei 2 terrenos em Atibaia, que pertenciam à nossa família há décadas. Nunca comentei com meus filhos, porque sabia que imediatamente apareceriam ideias de como usar esses terrenos. Uma avaliação recente indicava R$160 mil cada terreno. Total, R$320 mil. E tinha mais. Em 2021, uma prima me convenceu a investir em ações de uma empresa de tecnologia. Célia, põe os R$50 mil nisso. Se der errado, você não vai sentir falta. Se der certo, vai ser uma boa aposentadoria. Investi R$80 mil. Hoje, essas ações valem R$180 mil. Fiz as contas na calculadora do celular. Casa de São Paulo, R$380 mil. Casa de campo, R$185 mil. CDB, R$320 mil. Terrenos, R$320 mil. Ações, R$180 mil. Poupança, R$5 mil. Conta corrente, R$12 mil. Total, R$1.400.000. Eu era quase milionária e meus filhos me tratavam como uma velha dependente que só servia para dar dinheiro. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Na pasta de documentos encontrei um papel que havia me esquecido completamente, uma notificação do banco que chegara 3 meses atrás. Abri e reli com atenção. Informamos sobre movimentação suspeita em empréstimo consignado efetuado em sua conta. Empréstimo consignado? Eu nunca havia feito nenhum empréstimo consignado. No dia seguinte, segunda-feira, liguei para o gerente do banco. Senhor Paulo, sou Célia Santos. Recebi uma notificação sobre um empréstimo consignado que eu não lembro de ter feito. Deixe-me verificar, senhora Célia. Sim, aqui está. Empréstimo de R$45 mil, aprovado em dezembro de 2023, com sua casa de São Paulo como garantia. A assinatura foi reconhecida em cartório. Minha casa como garantia? Eu jamais faria isso. Senhor Paulo, preciso ver essa documentação. Posso ir aí hoje? 2 horas depois, eu estava no banco analisando os papéis do empréstimo. E aí, descobri a verdade que me deixou sem chão. A assinatura era minha, ou melhor, era uma cópia perfeita da minha assinatura, mas eu não havia assinado aquele documento. Alguém havia falsificado minha assinatura com perfeição profissional. Senhor Paulo, onde foi feito o reconhecimento de firma? Cartório Silva, no centro da cidade. Cartório Silva, o mesmo cartório onde Patrícia havia me ajudado a reconhecer firma de uns documentos 3 meses atrás. Mãe, vou com a senhora, é perigoso andar sozinha com documentos importantes. Na época, achei estranho ela insistir tanto para ir comigo. Agora entendia por quê. E para onde foi o dinheiro do empréstimo?
para a conta corrente da senhora e no mesmo dia foi transferido para outra conta. Que conta? Ele checou no sistema. Conta de Patrícia Santos Oliveira. Minha filha havia falsificado minha assinatura, usado minha casa como garantia, pegou R$ 45 mil emprestados em meu nome e transferido o dinheiro para a conta dela. Sentei na cadeira do banco e senti uma tontura, não de fraqueza, mas de revelação. Minha própria filha havia cometido um crime contra mim. Senhor Paulo, isso é crime, não é? Falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato, senhora Célia. Se a senhora quiser fazer um boletim de ocorrência, são vários crimes. Saí do banco com cópias de todos os documentos, mas sem fazer o boletim ainda. Primeiro, eu precisava entender completamente o que estava acontecendo. Liguei para a doutora Marina Santos, uma advogada especialista em direito da família, que uma amiga me havia recomendado anos atrás. Doutora Marina, preciso de uma consulta urgente. É sobre a minha família. Pode vir hoje à tarde, senhora Célia. Estaria aqui às 15 horas. O escritório da doutora Marina ficava em um prédio moderno no centro da cidade. Ela era uma mulher de uns 45 anos, cabelos curtos, olhar firme, que me inspirou confiança imediatamente. Conte-me tudo, ela disse após me oferecer um café. Contei sobre os 15 anos sustentando filhos adultos, sobre os R$ 850 mil já gastos, sobre a casa de campo, sobre a invasão do meu aniversário, sobre um empréstimo falsificado. Ela ouviu em silêncio, fazendo anotações. Senhora Célia, vou ser direta com a senhora. Seus filhos estão cometendo abuso financeiro de idoso. A falsificação de documento é crime grave e eles estão testando até onde podem ir. O que a senhora quer dizer? Eles descobriram que a senhora comprou uma casa e ficaram desesperados. Perceberam que a senhora tem dinheiro que eles não controlam. Por isso a pressa em comemorar seu aniversário na casa nova. Por isso a invasão. Eles querem mapear seu patrimônio. Fazia sentido. A festa não foi comemoração. Foi reconhecimento de terreno. E o que posso fazer? A senhora tem várias opções. Pode fazer boletim de ocorrência pela falsificação, seria prisão imediata da Patrícia. Pode mover ação civil cobrando os R$ 45 mil mais danos morais. Pode cortar totalmente o apoio financeiro ou pode fazer tudo isso. Mas, doutora, eles são meus filhos. Senhora Célia, ela me interrompeu com gentileza. Filhos de verdade não falsificam documento dos pais. Filhos de verdade não usam a casa da mãe como garantia de empréstimo sem avisar. O que eles fizeram não foi descuido ou desespero, foi crime. Ela tinha razão. Eu estava protegendo criminosos só porque eram meus filhos. O que a senhora recomenda? Primeiro, organize toda a sua documentação. Segundo, mude as senhas dos bancos e retire o nome deles de qualquer procuração que porventura tenham. Terceiro, não dê mais dinheiro para ninguém. Quarto, prepare-se psicologicamente porque eles vão reagir mal quando descobrirem que a fonte secou. Eles podem tentar me internar ou algo assim? Podem tentar. Por isso preciso que a senhora faça alguns exames médicos atestando sua plena capacidade mental. E preciso que grave as conversas quando eles fizerem ameaças. Será nossa evidência. Saí do escritório da doutora Marina com um plano claro. Pela primeira vez em décadas, eu não estava reagindo aos meus filhos, estava agindo estrategicamente. Na terça-feira, procurei Dr. Carlos Mendes, geriatra recomendado pela advogada. Fiz uma bateria completa de exames, neurológico, psiquiátrico, cognitivo. Resultado: capacidade mental plena, memória excelente, nenhum sinal de demência ou comprometimento. Senhora Célia, Dr. Carlos disse me entregando os laudos. A senhora está mais lúcida que muita gente de 30 anos. Se alguém questionar sua capacidade, estes exames são prova irrefutável. Na quarta-feira fui a todos os bancos onde tinha conta e mudei todas as senhas. Também descobri algo perturbador. Patrícia tinha uma procuração minha de 2019 que eu havia dado quando precisei viajar para cuidar da minha mãe doente. Cancelei imediatamente. Mas, senhora, o gerente disse,
Essa procuração foi usada várias vezes nos últimos meses. Para quê? Consultas de saldo, extratos, algumas movimentações. Patrícia estava monitorando minha vida financeira há meses. Sabia exatamente quanto eu tinha e onde estava guardado. Na quinta-feira, conversei com minha vizinha, Dona Rosa, uma viúva de 72 anos que morava a 2 casas da minha. Rosa havia passado por situação similar com os filhos alguns anos atrás. Célia, ela disse tomando café na minha cozinha, os filhos hoje em dia acham que os pais são propriedade deles. Acham que nosso dinheiro é herança antecipada, que nossa casa é extensão da casa deles, que nossa vida é função da vida deles. Como a senhora resolveu? Cortei o cordão umbilical financeiro. Não foi fácil, eles fizeram drama, ameaçaram, tentaram me chantagear emocionalmente. Mas depois de 2 anos, nossa relação melhorou. Hoje eles me visitam porque querem, não porque precisam. Dona Rosa se tornou minha confidente e apoio emocional, alguém que entendia o que eu estava passando porque havia passado pelo mesmo. Na sexta-feira, uma semana após comprar minha casa de campo, eu estava completamente diferente. Não fisicamente, mas mentalmente. Tinha descoberto meu verdadeiro patrimônio, descoberto os crimes dos meus filhos, montado uma estratégia legal, feito exames médicos, mudado senhas bancárias e formado uma rede de apoio. Agora era a hora da parte mais difícil, cortar o cordão umbilical. Segunda-feira, 25 de março. Exatamente 9 dias após comprar minha casa de campo. O dia em que decidi recuperar minha vida. Liguei para a Patrícia às 9 da manhã. Oi, mãe, tudo bem? Patrícia, preciso conversar com você, Roberto e Marcelo. Venho aqui hoje às 2 da tarde. Sobre o que, mãe? Vocês vão saber quando chegarem aqui. Mãe, hoje não dá, eu tenho... Patrícia, interrompi com firmeza. Não estou pedindo, estou avisando. 2 da tarde. Desliguei antes que ela pudesse argumentar. Liguei para Roberto e Marcelo com o mesmo recado, mesmo tom firme, mesma impossibilidade de negociação. Às 14 horas em ponto, os 3 estavam na minha sala. Patrícia visivelmente irritada, Roberto confuso, Marcelo entediado. Eles esperavam mais uma conversa sobre problemas da vovó. Não imaginavam que seria o fim de uma era. Sentei na poltrona de frente para eles, com uma pasta de documentos na mesa lateral. Filhos, comecei, durante 15 anos vocês foram meu investimento prioritário. Gastei R$850 mil entre faculdades, carros, apartamentos, mesadas e empréstimos de vocês. Agora chegou a hora de vocês se sustentarem sozinhos. Silêncio tenso. Roberto mexeu na cadeira. Patrícia franziu a testa. A partir de hoje, não haverá mais mesadas, mais empréstimos, mais ajudas financeiras. Vocês são adultos formados, casados, empregados. Precisam viver com seus próprios salários. Mãe, Patrícia tentou interromper, mas levantei a mão. Não terminei. Além disso, quero de volta as chaves da minha casa. Todas as chaves. E quero que vocês parem de aparecer aqui sem avisar. Minha casa não é extensão das casas de vocês. Agora o silêncio era de choque. Roberto abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Mãe, Marcelo falou primeiro, a senhora está bem? Que história é essa? Estou ótima, Marcelo. Melhor do que estive em anos. E por falar nisso, Patrícia, precisamos conversar sobre o empréstimo de R$45 mil que você fez em meu nome. O rosto de Patrícia empalideceu. Roberto e Marcelo se entreolharam sem entender. Que empréstimo? Roberto perguntou. O empréstimo que sua irmã fez, falsificando minha assinatura, usando minha casa como garantia, em dezembro do ano passado. Os R$45 mil que foram direto para a conta dela. Agora, era a Patrícia quem estava sem palavras. Mãe, Como a senhora descobriu? Então você confirma que fez? Mãe, eu ia te contar, mas... Mas o que, Patrícia? Que você cometeu crime de falsificação de documento? Que usou minha casa como garantia sem me consultar? Que mentiu por 3 meses? Roberto e Marcelo olhavam para Patrícia como se ela tivesse 2 cabeças.
Patrícia, que merda é essa, Roberto? Sussurrou. Eu estava desesperada. O Diego perdeu o emprego, estávamos atrasados com as contas, iam cortar nossa energia. E em que momento isso te deu o direito de falsificar minha assinatura? Lágrimas começaram a escorrer no rosto dela. Lágrimas que 3 semanas atrás teriam me feito correr para abraçá-la e resolver seus problemas. Hoje, só me confirmavam que eu estava tomando a decisão certa. Mãe, desculpa, eu vou devolver o dinheiro. Vai mesmo. R$45 mil com os juros e correção. E ainda vamos resolver a questão legal do crime que você cometeu. Crime? Marcelo se assustou. Mãe, não precisa exagerar. Não estou exagerando, Marcelo. Falsificação de documento público é crime previsto no Código Penal. Dá de 2 a 6 anos de prisão. O clima na sala estava pesado como chumbo. Eles finalmente estavam entendendo que eu não estava de brincadeira. Mãe, Roberto tentou um tom conciliador. A senhora não acha que está sendo muito dramática? Somos uma família, essas coisas se resolvem conversando. Roberto, em 15 anos de conversas, vocês me custaram quase R$1 milhão e nunca devolveram 1 centavo. Agora que estou cobrando limites, sou dramática? Mãe, a senhora está diferente. O que aconteceu? Alguém está influenciando a senhora? E aí veio a primeira ameaça. Disfarçada de preocupação, mas ameaça mesmo. Ninguém está me influenciando, Patrícia. Estou pensando com minha própria cabeça pela primeira vez em décadas. Mãe, Roberto se inclinou para a frente. A senhora tem certeza que está bem? Essas decisões repentinas, essa mudança de comportamento, não seria bom fazer uns exames? Bingo! Exatamente o que doutora Marina havia previsto. A ameaça de questionar minha capacidade mental. Que tipo de exames, Roberto? Ah, sei lá, neurológico, psiquiátrico. Às vezes pessoas da sua idade desenvolvem, como posso dizer, paranoia. Abri a pasta de documentos que estava ao meu lado e tirei os laudos médicos. Você quer dizer exames como estes? Neurológico completo? Avaliação psiquiátrica? Teste cognitivo? Todos feitos semana passada. Todos atestando capacidade mental plena. Roberto pegou os papéis com cara de quem havia levado um soco. A senhora já fez exames? Já, porque eu sabia que vocês tentariam questionar minha sanidade quando eu parasse de ser o banco da família. Marcelo explodiu. Porra, mãe! A senhora está tratando a gente como inimigo. Linguagem, Marcelo. E eu não estou tratando vocês como inimigos. Estou me tratando como prioridade pela primeira vez na vida. Mãe, Patrícia azentou uma última cartada emocional. Seus netos vão sentir falta da vovó generosa que sempre conheceram. Meus netos vão conhecer uma vovó que se respeita. E vocês vão explicar para eles por que não poderão mais contar com o dinheiro da vovó para as suas extravagâncias. A reunião terminou com eles saindo revoltados, mas levando a mensagem clara. A era Célia patrocinadora havia acabado. Mas eu sabia que a guerra estava apenas começando. Na terça-feira, Roberto ligou 3 vezes. Não atendi. Mandou mensagem. Mãe, estive pensando na nossa conversa. Acho que a senhora precisa de ajuda psicológica. Marquei uma consulta com o psiquiatra para a quinta-feira. Respondi. Cancele. Já fiz todos os exames necessários. Na quarta-feira, foi a vez de Marcelo aparecer na minha porta. Mãe, vim devolver a chave, disse estendendo uma chave dourada. Cadê a outra? Que outra? Marcelo, vocês fizeram 3 cópias cada um quando eu viajei para cuidar da vovó. Quero todas. Ele bufou irritado. Mãe, a senhora está sendo paranoica mesmo. A chave, Marcelo. Ele tirou mais 2 chaves do bolso, jogou na minha mão e saiu batendo a porta. Na quinta-feira, Patrícia tentou a abordagem sentimental. Ligou chorando. Mãe, o João perguntou por que a vovó não quer mais ver ele. Como eu explico para uma criança de 6 anos que a avó dele está rejeitando a família? Patrícia, paro de dar dinheiro e de repente estou rejeitando a família? Você pode trazer o João aqui quando quiser, só não pode mais trazer a mão estendida. Mãe, como vou pagar a escola dele sem sua ajuda? Com o salário seu e do Diego, como todas as mães fazem. Mas o Diego ainda está desempregado.
Então ele que procura emprego em vez de ficar no bar com os amigos toda a tarde. Desliguei o telefone. Ela ligou mais 5 vezes. Não atendi. Sexta-feira foi o dia em que eles escalaram a pressão. Roberto apareceu na minha porta, às 8 da manhã, com Amanda e Miguel. Mãe, trouxe o Miguel para passar o dia com a senhora. A Amanda tem curso e eu tenho entrevista de emprego. Roberto, eu disse que não quero mais crianças largadas aqui sem combinação prévia. Mãe, é só hoje, por favor. Não. Amanda se intrometeu. Dona Célia, a senhora está sendo cruel com o próprio neto. Amanda, cruel é vocês usarem uma criança para me manipular. Vó! Miguel começou a chorar. Você não me ama mais? Meu coração doeu, mas não cedi. Miguel, a vovó te ama muito, mas hoje não pode ficar. Papai e mamãe vão te levar para um passeio legal. Eles foram embora com Miguel chorando, me fazendo sentir como a pior avó do mundo. Mas eu sabia que era teste. Se eu cedesse uma vez, estaria de volta ao ponto de partida. À tarde, Patrícia ligou furiosa. Mãe, soube que a senhora mandou Miguel embora chorando. Que tipo de avó faz isso? O tipo de avó que não aceita mais ser manipulada pelos próprios filhos. Mãe, a senhora está precisando de ajuda médica urgente. Vou falar com o Roberto e o Marcelo. Vamos ter que tomar providências. Que tipo de providências, Patrícia? Providências legais. A senhora não tem mais condições de cuidar de si mesma. Agora a ameaça era direta. Interdição. Exatamente o que a doutora Marina havia previsto. Patrícia, você está me ameaçando. Estou tentando ajudar. A senhora mudou completamente. Está tomando decisões irracionais. Está afastando a família. São sinais claros de demência. Demência é gastar R$1 milhão com filhos adultos que não agradecem e ainda cometem crimes. Sanidade é parar com essa loucura. Mãe, vou desligar porque a senhora não está mais raciocinando direito, mas na segunda-feira vamos resolver isso. Desliguei tremendo. Não de medo, mas de raiva. Eles realmente iam tentar me internar ou me interditar. Liguei imediatamente para a doutora Marina. Doutora, eles estão me ameaçando com interdição. Era esperado, senhora Célia. É a última cartada de quem está perdendo o controle. Mas fique tranquila. Temos todos os laudos médicos. Segunda-feira, eles podem até entrar com pedido de interdição, mas não vai prosperar. E se enquanto isso eles tentarem me forçar alguma coisa? Senhora Célia, compre um gravador digital pequeno. A partir de agora, grave todas as conversas com eles. Vamos precisar de provas das ameaças e manipulações. No sábado, comprei um gravador minúsculo que cabia no bolso. No domingo, me preparei psicologicamente para a guerra que estava por vir. Eu tinha 67 anos, quase R$1,5 milhão em patrimônio, laudos médicos comprovando sanidade, uma advogada competente e uma vizinha amiga me apoiando. Eles tinham o hábito de me manipular e medo de perder a fonte de renda aí fácil. Que viesse a guerra, eu estava pronta. Segunda-feira, 1º de abril. Que ironia do destino. Eles escolheram o dia da mentira para tentar me destruir. Às 10 da manhã, Roberto e Marcelo apareceram na minha porta com um homem desconhecido. Mãe, este é Dr. Henrique Silva, psiquiatra. Ele veio fazer uma avaliação da senhora. Avaliação para quê? Para verificar suas condições mentais, o tal doutor respondeu. Seus filhos estão preocupados com mudanças comportamentais repentinas. Liguei discretamente o gravador no bolso. Doutor, que tipo de mudanças? Decisões financeiras impulsivas, afastamento da família, paranoia, agressividade. Interessante. O senhor quer ver meus laudos médicos da semana passada? Mostrei os exames do Dr. Carlos Mendes. O psiquiatra ficou sem jeito. Senhora, estes exames são, bem, conclusivos. Roberto, me dirigiu ao meu filho. Vocês trouxeram-me médico aqui sem minha autorização, baseado em mentiras. Isso configura a tentativa de constrangimento ilegal. Mãe, nós só queremos ajudar. Querem ajudar? Então paguem os 45 mil que Patrícia roubou e saiam da minha vida. O doutor Henrique percebeu que havia caído numa cilada e foi embora rapidamente.
Roberto e Marcelo ficaram mais alguns minutos tentando me convencer de que estavam preocupados com a minha saúde mental, mas eu não cedi 1 milímetro. Na terça-feira, recebi uma intimação judicial. Patrícia havia entrado com pedido de interdição, alegando incapacidade mental superveniente e dilapidação do patrimônio familiar. Patrimônio familiar? Eles realmente acreditavam que meu dinheiro era deles por direito? Liguei para a doutora Marina. Chegou a intimação. Perfeito! Agora é minha vez de agir. Vou entrar com ação de falsificação de documento contra a Patrícia e ação de danos morais contra os 3, além de solicitar que seja você quem processe eles por tentativa de constrangimento ilegal. Na quarta-feira foi Patrícia quem recebeu uma surpresa. Mandado de prisão em flagrante por falsificação de documento público. A polícia foi buscá-la no trabalho. Diego me ligou desesperado. Dona Célia, a Patrícia foi presa. A senhora tem que retirar a queixa. Diego, não posso retirar crime que não fui eu quem denunciei. O banco tem obrigação legal de comunicar falsificação à Polícia Federal. Mentira piedosa. Havia sido eu quem fizera o boletim de ocorrência, mas através da doutora Marina. Dona Célia, pelo amor de Deus, as crianças estão chorando. Diego, sua esposa cometeu crime. As consequências não são responsabilidade minha. Patrícia ficou 3 dias presa antes de conseguir pagar fiança. 3 dias que serviram para ela entender que eu não estava brincando. Quando saiu, me ligou chorando. Mãe, como a senhora pode fazer isso comigo? Sou sua filha. Patrícia, filha de verdade não falsifica documento da mãe. Você é uma criminosa que por acaso saiu da minha barriga. Mãe, eu vou devolver o dinheiro. Não precisava ter me preso. 45 mil com juros e correção. 60 mil no total. E você ainda vai responder criminalmente. Enquanto isso, o processo de interdição estava sendo um vexame para eles. Com meus laudos médicos, gravações das ameaças e testemunhas da minha capacidade, o juiz estava visivelmente irritado com a tentativa absurda. Meritíssimo, doutora Marina argumentou na audiência. Este é um caso clássico de abuso financeiro de idoso. Os requerentes não apresentaram nenhuma prova de incapacidade da senhora Célia, apenas especulação motivada pelo fim do financiamento que ela lhes dava. Roberto tentou argumentar. Meritíssimo, nossa mãe sempre foi generosa com a família. Essa mudança repentina é preocupante. O juiz foi direto. Senhor Roberto, generosidade não é obrigação legal. Sua mãe tem direito de dispor de seus bens como desejar. Este processo é improcedente e abusivo. Não apenas rejeitou o pedido de interdição, como determinou que eles pagassem custas processuais de R$8.000 e me devolvessem os 60 mil referentes ao empréstimo fraudulento, com multa e juros. Mas a decisão judicial foi só o começo da minha vitória. Uma semana depois, Marcelo apareceu na minha porta. Mãe, vim pedir desculpas. Eu não sabia da história do empréstimo da Patrícia. Marcelo, você apoiou a tentativa de me interditar? Eu estava confuso. Você mudou tão de repente. Mudei. Ou vocês nunca me conheceram de verdade? Ele ficou alguns minutos em silêncio, depois disse: Mãe, posso continuar visitando a senhora? Sem pedir dinheiro, só visitando mesmo? Pode, mas com uma condição. Quando vier, venha porque quer me ver, não porque precisa de alguma coisa. Marcelo foi o primeiro a aceitar a nova realidade. Roberto demorou mais 2 meses, mas eventualmente também se aproximou respeitosamente. Patrícia foi a mais resistente. Fez de tudo, chorou, ameaçou, tentou usar os filhos como chantagem emocional, espalhou para toda a família que eu estava senil. Só aceitou a derrota quando o dinheiro do empréstimo foi bloqueado pelo juiz direto do salário dela.
6 meses depois, Roberto me ligou. Mãe, queria agradecer. Agradecer o quê? Por ter me forçado a crescer. Estou ganhando mais, economizando melhor, sendo mais responsável. Amanda e eu estamos mais unidos, porque tivemos que aprender a resolver nossos problemas juntos. E você não sente raiva de mim? No começo senti, mas depois entendi que você não cortou o nosso dinheiro, você cortou a nossa dependência. Marcelo também mudou. Começou a trabalhar com mais seriedade, parou de gastar dinheiro em bobagens, até começou a namorar uma moça legal. Patrícia? Bom, Patrícia ainda me liga de vez em quando tentando alguma reconciliação financeira, mas agora eu sei exatamente o que ela é. Uma manipuladora que vê os outros como fonte de recursos. E eu me transformei completamente. Minha casa de campo virou meu refúgio. Passo 3 dias por semana lá, cuidando do jardim, lendo livros, recebendo visitas de Dona Rosa e outras amigas que fiz no grupo de viagens da terceira idade. Ah, sim, o grupo de viagens. Com o dinheiro que eu economizei, não sustentando filhos adultos, viajei para Gramado, Campos do Jordão, Bonito, Maceió. Em cada viagem, conheci pessoas interessantes, vivi experiências novas, me senti viva. Também mudei meu testamento. 70% do meu patrimônio vai para o Instituto Vida Plena, que trabalha com proteção a idosos vítimas de abuso familiar. Os outros 30% ficam para meus netos menores, mas só poderão acessar aos 25 anos, idade suficiente para terem juízo. Para meus filhos, deixei uma carta. Filhos, durante 15 anos, vocês foram minha prioridade financeira e emocional. Gastei quase R$1 milhão com vocês e recebi em troca desrespeito, manipulação e crime. Agora meu dinheiro vai para quem realmente precisa, idosos abandonados como eu fui. Vocês tiveram a chance de me amar de verdade, escolheram me usar. Vivam com as consequências dessa escolha. Hoje, aos 68 anos, tenho uma rotina que me faz feliz. Acordo quando quero, como o que quero, vou onde quero. Faço aulas de yoga, curso de culinária, participo de grupo de leitura, tenho amigas verdadeiras que me procuram porque gostam da minha companhia, não porque precisam do meu dinheiro. Meu patrimônio cresceu. Sem gastar R$ 8.500 por mês com filhos adultos, consegui investir melhor. Hoje tenho mais de 1,8 milhão, dinheiro que uso comigo, com minhas amigas, com causas que acredito. Os netos, João, Maria e Miguel, me visitam regularmente, mas agora são visitas de verdade. Brincamos, conversamos, nos divertimos. Não sou mais a vovó babá caixa eletrônico. Sou a vovó que conta histórias, ensina receitas, leva para passear. E sabe o que descobri? Quando você para de dar dinheiro, descobre quem realmente te ama. Marcelo e Roberto aprenderam a me amar sem interesse. Patrícia mostrou que nunca me amou de verdade. 3 semanas atrás, Patrícia me ligou. Mãe, estou com dificuldades financeiras de novo. Você não poderia emprestar só R$5.000? É a última vez que peço. Patrícia, você tem 35 anos. É formada em Direito, trabalha numa empresa boa. Se está com dificuldades financeiras, o problema é sua administração, não meu dinheiro. Mãe, você está sendo cruel. Patrícia, cruel foi falsificar minha assinatura. Cruel foi tentar me interditar. Cruel foi me usar durante décadas. Agora estou sendo justa. Desliguei o telefone e fui regar minhas flores. A casa que me libertou não foi apenas a de Ibiúna. Foi a casa da minha dignidade, da minha autoestima, do meu amor próprio. Foi entender que ser mãe não significa escrava, que amar não significa se anular, que família verdadeira respeita limites. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que se respeita. Vejo alguém que aprendeu a dizer não, que descobriu o próprio valor, que entendeu que merece ser amada pelo que é, não pelo que dá. A Célia de 2 anos atrás morreu. Nasceu uma nova Célia, independente, confiante, dona da própria vida.
E vocês sabem o que é melhor? Pela primeira vez em décadas, eu durmo em paz, sem me preocupar com as contas dos outros, sem me culpar pelos problemas dos outros, sem me responsabilizar pela felicidade dos outros. Aprendi que o maior presente que podemos dar aos filhos adultos não é dinheiro, é exemplo de dignidade. Mostrar que pessoas idosas merecem respeito, que generosidade tem limites, que amor verdadeiro não se compra. Minha casa de campo tem uma placa na entrada que mandei fazer. Aqui vive uma mulher livre. Livre dos que me exploravam, livre da culpa que me manipulava, livre para ser finalmente feliz. Se você está passando por situação parecida, filho adulto que não cresce, família que só te procura quando precisa de dinheiro, gente que confunde amor com patrocínio, saiba que nunca é tarde para se libertar. Você não nasceu para ser banco dos outros, você nasceu para ser feliz. E felicidade, meus queridos, não se compra, mas dignidade, essa a gente conquista, uma decisão corajosa por vez. A casa que me libertou está de portas abertas para quem tem coragem de escolher a própria felicidade. Bem-vindos à liberdade!